Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para darmos sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Desde já eu quero me justificar por estar postando só essa hora, porque eu acabei de chegar do meu trabalho, né? Eu trabalho no plantão de 24 horas, então eu saí agora de manhãzinha, estou chegando do serviço e por isso só agora que eu vou conseguir estar postando aqui a lição de hoje, tá bom? Hoje é quinta-feira, 5 de junho. O tema do nosso estudo de hoje é o juízo pré-advento. Por que esse nome, o juízo pré-advento? Aqui, esse título sugere uma fase do juízo de Deus que está sendo executado neste momento e pré-advento que se refere ao advento de Cristo, ou seja, uma fase do juízo onde acontece antes da volta de Jesus Cristo, ou seja, pré-advento, tá? Aqui diz assim, a descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado, enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele, né? Então aqui a gente vai ler uma parte do capítulo 7 do livro de Daniel. Veja só o que diz a respeito do juízo, né? Só para dar uma recapitulada, o capítulo 7 aqui do livro de Daniel fala a respeito do sonho que Daniel teve. E ele sonha com 4 animais, né? Um leão com asas, um urso que caía para um lado, pesava mais para um lado, um leopardo de 4 cabeças e um outro animal terrível e espantoso. E ali, cada um desses animais representava uma nação que surgiria, uma nação dominante, né, que governaria, seria a maior potência no período dela. Até que chega ali naquele quarto animal, e desse quarto animal surgiriam alguns chifres, 10 chifres, esse animal tinha 10 chifres, 3 desses chifres cairiam e um chifre pequeno surgiria no lugar dele. E esse chifre ia falar contra Deus, ia subir até o céu, ia falar insolências e tal. E aí, esse chifre ia perseguir o povo de Deus, e nesse contexto se refere, agora entra o momento em que Deus há de julgar ali a terra, né? Julgar todas as coisas. Então, aqui diz assim, nos versos 9 e 10, diz assim, continuei olhando, inclusive eu vou ler o verso 8 aqui só para contextualizar melhor. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência, né? Que era um outro reino que surgiria na terra, um reino religioso e tal, que perseguiria o povo de Deus e faria várias outras coisas que não é o assunto da lição desse dia, tá bom? Aqui vai se referir mais ao juízo, ao que Deus está fazendo por nós no céu e como que isso tudo vai se resolver, em especial nesse momento do pré-advento, né? E diz assim, verso 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Aqui quando fala do ancião de dias, a gente entende como Deus Pai, né, nesse processo aqui de julgamento. Eu vou dar uma pausa aqui porque está passando um carro de propaganda, assim que ele passar eu volto. Pronto. Tá passando lá mais para frente, mas já tá baixinho. Então, verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, aqui está falando a respeito de um tribunal e de livros que foram abertos. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui, quando se refere ao filho do homem, está se referindo a Cristo, como a gente pode ver principalmente no livro de Mateus, né, como ele se referia
ao Filho do Homem. O próprio Cristo se chamou de Filho do Homem, né? E aqui, continuando a leitura, verso 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora no verso 22 diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E para finalizar no verso 26 e 27, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então aqui nessas passagens que eu li aqui de Daniel, a gente pode ver que em relação ao tribunal que foi posto, né, os livros sendo abertos para que de fato fosse analisado a situação de cada um, de cada ser humano, né? Inclusive, tem até um paralelo aqui no comentário da lição falando a respeito de Sodoma e Gomorra, porque antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele fala que o clamor e a impiedade de Sodoma e Gomorra havia chegado até ele, que ele ia descer para comprovar se de fato era aquilo. E naquele momento ali, não apenas Sodoma estava sendo julgada, mas até o caráter de Deus, porque o próprio Abraão falou assim: mas será que você não faria justiça? Você mataria o ímpio junto com o justo, junto com o ímpio? E aí o próprio Abraão fala: longe de ti fazeres isso, não faria justiça o juiz de toda a terra? Né? Então aqui os livros são abertos para que fosse de fato comprovada o destino de cada um. Para que, por exemplo, as minhas atitudes, elas são registradas, tanto as boas quanto as más, como diz lá no livro de Eclesiastes, porque virá o tempo em que tudo será julgado, todas as obras serão julgadas, tanto as boas quanto as más. Então, nesses livros estão registrados todos os atos de todas as pessoas da humanidade. Então, todos aqui serão julgados. Porém, quem é merecedor de receber a salvação? Ninguém é. Ninguém é merecedor. Nós só somos salvos por meio de Cristo. Então, é por isso que o Filho do Homem aparece na cena. O Filho do Homem junto ao Pai. Então, é pela justiça do Filho do Homem que aquele que o aceita como Salvador é que terá a oportunidade de um dia receber o reino eterno, falado aqui também no capítulo 7, a partir do verso 26 ali de Daniel. Ou seja, Jesus Cristo recupera o domínio sobre a terra caída e aqueles que o aceitam como Salvador estarão também com ele nesse novo mundo recriado por Deus. Aqui como diz, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Aqui está se referindo aos inimigos de Deus. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o povo dos santos do Santo do Altíssimo só terão, ou seja, o povo dos santos ao povo dos santos do Altíssimo. Esse povo só vai ter a oportunidade de herdar essa nova terra por causa do Filho do Homem, né? E não por méritos próprios. Porque por méritos próprios nenhum de nós conseguiríamos chegar lá. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as obras, como eu disse aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas as criaturas têm perguntas, inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram um terço dos anjos sendo expulsos do céu, como está em Apocalipse 12, né? Quando fala que houve uma peleja no céu e tal.
E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. Ou seja, que comprove que de fato a justiça de Deus foi justa, foi perfeita. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo do juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo, como eu já havia mencionado aqui a respeito de Sodoma e Gomorra. E para finalizar diz assim: quem aparece em meio ao juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Jesus Cristo. A presença dele é a única razão pela qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo. É somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo. E que, por mais que nós tenhamos o desejo de sermos parecidos como Cristo, por mais que eu queira melhorar, por mais que eu queira fazer o bem, por mais que eu queira ser reconhecido por isso, pelas pessoas ao meu redor, que elas vejam em mim que eu sou uma pessoa do bem, que eu de fato sirvo a Deus, que eu amo o meu Salvador Jesus Cristo, ainda assim nada disso me será, toda essa aparência, tudo isso que eu me tornar a ser, nada disso será suficiente para a minha salvação. Unicamente a graça do Senhor Jesus Cristo pode nos salvar, pode me salvar, pode salvar. Essa é a nossa única esperança. E por causa disso nós devemos deixar de buscar a nossa santidade? De forma alguma. É por amar a Deus que nós devemos a cada dia mais buscar nos santificarmos e estar mais próximos dele, tá? Então, se você também tem esse desejo, entregue também a sua vida nas mãos de Cristo. É fácil? Não é. Não vou dizer que pelo fato de você, hoje eu quero me entregar por inteiro nas mãos de Cristo, e de uma hora para outra você vai ser uma pessoa perfeita, de uma hora para outra você vai deixar os seus defeitos de caráter, você já vai tirar assim. Não, os discípulos não foram assim, Pedro não foi assim, Paulo não foi assim, vários outros discípulos que, o próprio Paulo falou assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, uma luta interna que a gente tem porque nós somos pecadores. Mas não por isso devemos aceitar a nossa condição e deixar de lutar. Pelo contrário, devemos cada dia buscar a presença de Deus em nossas vidas e que Ele nos fortaleça, nos mude, nos molde conforme o seu querer. Mas nunca que nós tenhamos em nossa mente que somos merecedores de nada. Nós não somos. Por mais que eu me torne melhor e melhor a cada dia, sempre será a graça de Deus que vai nos dar a oportunidade da salvação. Né? É a presença do Filho do Homem junto ao Ancião de Dias e o Espírito Santo aqui conosco. Essa trindade que trabalha em favor da minha salvação. Tá bom? Tenha isso em sua mente e também aceite e entenda o momento em que nós estamos vivendo. Ou seja, a brevidade da volta de Cristo, o juízo que está acontecendo neste momento e, assim, todos nós vamos passar por isso. Não há um que não seja julgado. Né? Todos nós, e sem falar que o juízo ele está acontecendo de todas as pessoas. O que já morreu já está julgado, né? Já está selado o destino dele, o futuro dele. E nós que estamos vivos ainda, se permanecermos vivos até a volta de Cristo, também vamos passar por esse momento de julgamento até o momento em que Cristo deixar de interceder nas mansões celestiais, lá no santuário celestial. Então, você sabe que dia que Cristo vai deixar de interceder por você? Você não sabe. Então, se entregue a Cristo hoje, se prepare para a volta dele, porque nós sabemos que muito em breve ele vai voltar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor também fortaleça a nossa fé, as nossas decisões, o desejo de estar na presença do Senhor sempre, e que possamos também estar preparados para a sua volta. Que o Senhor, o Filho do Homem, assim como diz na tua palavra, seja o único em nossas vidas e que nós possamos confiar a nossa salvação unicamente em Ti. Transforme-nos a cada dia, perdoa os nossos pecados,
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Te lembrar mais uma vez, solicite a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, aprender mais da vontade dEle, para que Ele também nos capacite a cada dia mais a sermos mais aptos para o trabalho da pregação do Evangelho também. Tá bom? Fique com Deus, bom dia e até o próximo, se Ele nos permitir.